Olha, atualmente existe aqui no Brasil, gente, a lei antirracismo, que penaliza aí os crimes resultantes de preconceito em razão de identidade de gênero, de raça, cor, etnia, religião e também procedência nacional. Mas está para ser votado no Supremo Tribunal Federal avanços no que diz respeito à criminalização da homofobia. E é exatamente sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o advogado Felipe Rudi Parisi, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e também de Gênero da OAB Santa Catarina. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Felipe, então já existe uma lei antirracismo, mas você estava conversando aqui comigo que a comunidade LGBT não tem muita proteção com essa lei, né? Então, o que acontece? Essas ações que serão julgadas hoje no Supremo, elas tratam exatamente da omissão legislativa e da ausência de uma iniciativa do Congresso para que haja a punição específica com relação aos crimes praticados com motivação homofóbica ou transfóbica. Então, já foram proferidos 4 votos nessas, são 2 ações que têm um pedido semelhante, foram proferidos votos por 4 ministros, no sentido de determinar que o Congresso, em um prazo específico, promova uma lei sobre a matéria e, enquanto não houver essa lei, então se aplique aos crimes praticados com motivação homofóbica ou transfóbica a lei antirracismo, as mesmas penas, né? E o que diz essa lei, assim, na prática mesmo, para a gente entender mesmo? O que seria crime, né, aos olhos da lei? Na verdade, a lei antirracismo, ela leva em consideração os crimes, o fato são os mesmos fatos que crime comum, mas o que diferencia é a motivação. Então, você praticar um crime com motivação racista. Seria exatamente essa a questão da homofobia e transfobia. Você praticar um crime com motivação homofóbica ou transfóbica, isso vai motivar numa penalidade mais pesada. A pena que vai ser aplicada para o crime vai ser maior e até algumas regras com relação à progressão de regime, a próprio trâmite da ação penal que vai investigar essa situação vai ser diferenciado, na esperança de que isso sirva como um elemento de redução da violência que acontece hoje contra o grupo LGBT. E hoje em dia, inclusive, a gente nota aí que esses números estão aumentando cada vez mais, né? Sim, o Brasil realmente tem um histórico que não pode se orgulhar com relação à violência praticada contra integrantes do grupo LGBT. É um país que tem números alarmantes e demanda a necessidade de uma legislação específica realmente para que se punam os crimes que tenham como motivação práticas discriminatórias contra os integrantes do grupo LGBT. E aí entra, claro, um xingamento, por exemplo, no meio da rua, um casal gay, por exemplo, passando, se alguém xingar, isso já é configurado como crime. Na verdade, aí você está utilizando como exemplo alguns crimes que são muito simples, né? A gente pode tomar como exemplo alguns crimes muito mais emblemáticos, como é o caso, por exemplo, da travesti Dandara, que foi cruelmente assassinada exclusivamente pelo fato de ser travesti. Tivemos um caso recente aqui também de um casal de lésbicas, uma das quais era catarinense, né? Que foram assassinadas exatamente pelo fato de que estavam juntas e que eram lésbicas. Então, é exatamente esse tipo de violência que a gente está querendo acabar e punir com um exemplo realmente quando forem praticados crimes com essa motivação. E aí, claro que casos muito mais sérios, né? Muito mais, enfim, que a justiça realmente tem que tomar alguma atitude a respeito disso e por conta disso existem esses projetos de lei. Mas eu estou falando assim no dia a dia mesmo, entendeu? O que vai ser feito? Porque, por exemplo, a gente sabe que a comunidade LGBTI sofre com isso diariamente, né? Ao entrar num restaurante, por exemplo, né, o dono fala, não, você não pode entrar, você não pode fazer uma refeição no meu restaurante. Isso também vai ser penalizado. Essas pessoas têm que sofrer algum tipo de punição. Claro, isso já poderia ser passível de instauração de um processo porque é uma prática discriminatória. O fato que com a aprovação, se for julgado procedente, então hoje forem julgadas essas 2 ações procedentes, de acordo com os votos que já foram proferidos, além da pessoa poder exercitar o seu direito, então, de exigir uma reparação por conta disso, essa reparação em âmbito penal vai ser mais pesada, ela vai ter um outro caráter para
para que se realmente atente a esse processo de discriminação, como você mencionou, histórico, de modo a reduzir os números e, quem sabe, algum dia a gente conseguir viver numa sociedade mais igualitária e justa, onde ninguém tenha medo de expressar sua identidade no cotidiano, no dia a dia. Pela escolha, pela orientação, enfim, né? Exato. Tá certo, muito obrigada pela sua Imagina. presença, viu, doutor Eu que Felipe? A agradeço gente fica aí no pelo aguardo, espaço. então, do resultado, né, dessa Aguardamos votação esperançosos. aí. Esperançosos. Muito obrigada.